E sobre comédia, o que filosofia fala? Vamos falar sobre esse livro aqui. Tu já leu esse aqui? Já li. O Riso. O que se fala sobre comédia, riso na filosofia? Como é que eles explicam isso? Porque eu vi que tem o primeiro cara, se eu não me engano, a tentar entender por que as pessoas riem foi o Platão, né? Com a teoria da superioridade. Não sei se tu tá ligado nessa. Não tô. Fui mais inteligente que tu pela primeira vez no podcast. Pelo que eu dei uma estudada de leve, é que tem um livro de um juiz brasileiro que eu falei um dia que é o Rir e Fazer Rir, o nome do livro. E aí, no início, ele começa a falar sobre as pessoas que tentaram entender o riso. E aí ele fala que o primeiro cara que tentou entender foi o Platão, que criou a teoria da superioridade. Ele fala que a gente ri quando a gente se sente superior a alguma coisa. E é uma teoria que já não faz nenhum sentido, mas dos teus estudos, o que falam? O que tu já viu falar sobre isso? Você falou disso aí, eu até lembrei, né? Porque, na verdade, o que eu li de riso, né? Especificamente dessa área, foi estudando estética, que é uma parte da filosofia que se dedica a... Um outro nome seria a filosofia do belo. Então, uma parte da filosofia que se dedica a estudar a beleza, né? Uhum. E dentro do estudo de estética, você tem as categorias estéticas. Então, você tem ali a categoria do belo, a categoria do grandioso, a categoria do trágico, que são formas de beleza. E uma dessas categorias é o risível. Entende? Então, nesse meu estudo de estética, eu estudei um pouco do que os autores falam sobre o riso a partir de uma leitura específica, entendeu? Não foi lendo Platão, lendo especificamente as obras. Uhum. O Aristóteles, ele tinha uma concepção do riso como pequenas desarmonias. Então ele dizia que o que provocava o riso eram pequenas desarmonias. Uhum. Entende? Aí você tem desenvolvimentos posteriores, assim, você tem... eu sei que a que mais me agradou, assim, realmente foi a do Bergson, Henri Bergson, assim. Uhum. Eu ainda não cheguei à conclusão se ele deu a melhor definição de risível, mas sem dúvidas, foi uma das que eu mais gostei, assim, que ele dá a definição do risível como a superposição do mecânico ao vivo. Explique. Então, a ideia seria o seguinte, ele parte de uma antinomia que os idealistas alemães tinham, né, os filósofos alemães tinham, que era entre o universo da necessidade e o universo da liberdade. Uhum. Então, você tem essa contraposição, que faz o Hegel, por exemplo, um dos autores. O campo da necessidade diz respeito àquelas coisas que são fatalísticas, aquelas coisas que não tem o que fazer. Então, por exemplo, você pega uma pedra, para ela só existe o campo da necessidade. Ela não tem a liberdade, ela não tem uma autodeterminação. Ela não pode decidir fazer alguma coisa. A pedra, ela só padece, ela só sofre. Né? Ela só sofre, digamos assim, ao âmbito da necessidade. Uhum. Num outro nível, você tem os animais brutos. Então, cachorro, esses animais. Esses animais, eles já têm um grau de liberdade. Mas eles ainda sofrem muito com a necessidade. Eles ainda são muito submetidos aos seus instintos, às suas inclinações naturais. Né? Então, a gente tem inclinações naturais, mas eu posso escolher não fazer. Um animal, ele só vai, entendeu? Isso chega o ser humano. O ser humano, ele é um ser que ele está o mais próximo da liberdade em relação à necessidade. Ele tem também o âmbito da necessidade. Ele tem o âmbito das tendências irresistíveis ou tendências que condicionam muito fortemente a gente para uma direção. Mas ele também tem o âmbito da liberdade. Ele também pode se determinar a fazer alguma coisa. Surge o risível, então, quando você percebe que algo que era para ser livre, de alguma forma está padecendo da necessidade. Né? Aí o Bergson, o que a gente chama de necessidade, ele chama de mecânico. E o que a gente chamou de livre, ele chamou de vivo. Mas ele dá um exemplo de como que esses mundos se encontram e aí a gente ri? Por exemplo, um sujeito está andando na rua, todo, né, vigoroso, assim, decidido, ele tropeça. Uhum. Você tem um sujeito que ele está livremente andando numa direção e de repente ele padece ao campo da necessidade e tropeça e toma até um susto. Então você tem uma situação engraçada por isso. Você tem algo de mecânico no acontecimento. Quando a gente fala de animais, por exemplo, né? O Bergson, ele defende, logo no começo, ele defende a ideia de que animais não podem ser engraçados, apenas na medida em que remetem a coisas humanas. Então, quando que um cachorro vai ser engraçado, por exemplo? Você vai olhar para a feição do cachorro, você vai achar engraçado. Por quê? Porque de alguma forma te lembra um humano sorrindo, te lembra um humano
um cara de bravo. Até um comportamento humano, né? Exato. Decidir sair correndo pra lá do nada, assim. Eu rio bastante do meu cachorro por causa disso, às vezes. Ele resolve jogar bola sozinho. Eu rio porque o negócio é humano isso, jogar bola, né? Ele pega com a patinha a bola e começa a jogar. Aí eu começo a rir disso. Perfeito. Uhum. Então a ideia seria essa. Então, assim, não é que o cachorro, nesse caso, a necessidade está se sobrepondo à liberdade, porque ele não tem a liberdade exatamente, né? Digamos assim, o estado natural dele já é a necessidade de se superpor à liberdade. Uhum. Mas, na medida em que ele remete a um humano, ele vai ser engraçado. Porque ele parece algo que tem liberdade, mas que está padecendo dessa necessidade, entendeu? O exemplo do cara tropeçando, eu já pensei bastante sobre isso, mas eu tinha explicado assim, ó, quando o cara tá caminhando e tropeça e cai, houve uma quebra de uma lógica, que tu esperava que ele continuasse caminhando até o objetivo dele, né? E quando algo quebra esse esperado, tu ri. Você tem também os autores, eu não lembro exatamente quem, agora que defende a ideia do risível como essa quebra de expectativa. Uhum. Mas se você for ver, na verdade, a quebra de expectativa é uma coisa que acompanha essa definição do Bergson. Tá dentro disso. Porque o que você espera de um humano? Você espera a liberdade. Você espera que ele se comporte de forma livre. É o que é esperado. Sim. Né? Você espera que as pessoas ajam de forma normal, que elas pensem, tomem decisões de acordo com seus pensamentos, que se adequem a um certo ambiente por vontade própria. É o que você espera. Uhum. Só que quando isso não acontece, você quebrou a expectativa. Sim, tá dentro da mesma lógica. Tá dentro da mesma lógica. Então, a definição do Bergson abrange isso que você apontou. Uhum. E a definição do Bergson abrange a de Aristóteles também, inclusive. Uhum. Ele vai descartar, inclusive, a própria definição de Aristóteles, porque ele vai dizer que não é o tamanho da desarmonia que é efetivamente o que causa o riso, né? Então pode ser uma desarmonia pequena ou grande, tanto faz. Uhum. O que importa é que tenha esse tipo de desarmonia. A desarmonia onde o vivo está... Não, o mecânico está superposto ao vivo. Uhum. Entendeu? Por isso que um instrumento desafinado é engraçado? Sim. Porque ele se submeteu... Então, de alguma forma, a vida real... A vida, se a gente deixasse ela nos dominar, ela seria trágica. Ela seria desafinada, seria a gente caindo. Mas a gente tem uma força de liberdade que a gente está combatendo essa ordem natural das coisas e quer nos jogar no chão. Isso, né? Isso é um papo bem hegeliano, desse conflito entre o âmbito da liberdade e o da necessidade. Então a gente sempre lutando contra as necessidades, os instintos, as vontades, os desejos. Uhum. A gente sempre tentando resistir a isso e fazer aquilo que a gente quer fazer. Uhum. E na medida em que o sujeito mais padece dessa necessidade do que enfrenta elas e vence, ele vai ser mais risível ou menos risível. Mas ele fala sobre construção de piada, que hoje só fica nessa parte da filosofia. Porque uma piada contada, ela já não é um fato acontecendo na tua frente, né? Então, ele fala de muitos tipos de risível. Ele fala de várias versões. Ele fala do risível de movimento, ele fala do risível de feição, fala do risível de caricatura, né? Por que uma caricatura é engraçada? Porque é como se você exagerasse certas partes do sujeito, da feição do sujeito. Você tem eu tô falando agora de caricatura de desenho mesmo. A gente pode falar também depois de caricatura, enfim. Então, você pega e aumenta o nariz, entendeu? Então, você tem um sujeito vivo, parece que ele padece daquele nariz gigante, entendeu? É algo, enfim, que ele não consegue lidar. No caso da caricatura de personagens, então, assim, como que você vai caricaturar um personagem? Você vai exagerar certos defeitos seus de tal forma que ele pareça inconsciente desses defeitos. Ou seja, ele padece desses defeitos, ele não consegue... Ele não percebeu que ele tem esse defeito, entendeu? Então aí você vai virar alvo de piada por conta disso. Por isso que o humor autodepreciativo, ele funciona tão bem. É um dos que mais funciona. Quando tu se humilha na frente da plateia, elas riem pra caralho. Riem pra caramba. Porque elas estão percebendo que tu tá padecendo dessa realidade cruel. E de alguma forma você tá percebendo esse mecânico em você. E como se fosse algo passado, né? Tipo, eu fiz no passado isso e você tá rindo junto com eles. Você tá contando junto com eles a parte engraçada. Entende? Mas ele fala sobre piadas ou ele se mantém nas caricaturas? Piadas especificamente, acho que não. Mas assim, só de você entender, né? O que é o ponto que faz a pessoa rir já contribui muito na construção de uma piada, por exemplo. Sim. É que existe uma discussão, né? Sobre se tu consegue julgar o caráter de alguém analisando as coisas que ela ri.
Então, se o cara ri de uma piada de deficiente, então ele é um mal. Ele é um cara muito mal. Esse cara não tem caráter, né? O que eu acho que é um salto lógico do cacete, né? O que ele diz nesse livro, isso eu acho uma das partes mais interessantes, assim, né, da teoria estética dele, é que o riso sempre acompanha a sensibilidade. Então, quando você... Sei lá, pra você rir de uma situação como essa, sei lá, uma velha sendo atropelada e voando, pra você rir disso, você não pode ser sua avó, entendeu? Não pode ser alguém que você tá... Você não pode sentir a dor da pessoa, você não pode se comover com ela. Então, o riso, ele é anestésico. Primeiro, se anestesia essa preocupação, qualquer envolvimento emocional que você tenha com a pessoa, anestesiou, aí você ri. Aí depois você pode até se comover, chorar, mas quando você tá rindo, você tá cagando pra pessoa. Se tiver envolvimento emocional, não vai ter riso. Você não vai conseguir rir, entendeu? São coisas que conflitam diretamente. É por isso que pessoas que se preocupam demais com a vida, com os aspectos da vida, se importam demais, levam a vida muito a sério, não conseguem rir de nada, porque elas estão emocionalmente envolvidas com a vida. Perfeito. E a comédia justamente faz o contrário. Ela se distancia da vida de uma certa maneira, né? Ela não pode se envolver emocionalmente e querer que as coisas funcionem pra ser engraçado. Isso é um outro compartimento da vida, né? Isso eu vou fazer na minha vida pessoal, me preocupar com as pessoas e tal. Na piada, eu preciso ser insensível. Isso não tem como fazer. Perfeito. Esse é o lance. Perfeito. E aí nesse livro ele não trata muito da questão moral, né? Então até quando uma piada é legítima ou não, ele não trata muito disso. Mas ele trata da piada como um mecanismo social para a correção. Correção? Correção. Como assim? Ele fala que... Bom, então tem esse entendimento já filosófico dele anterior de que... Bom, se você tem algo mecânico se sobrepondo a algo vivo seu, então tá errado, né? Você tá numa desarmonia, você não tá adequado àquilo que você deveria ser já, né? E então o riso entra justamente como um mecanismo de correção. Ele até fala, um dos mais cruéis, né? Porque não tem coisa pior do que você ser alvo de gargalhadas, né? Mas não quando você faz uma piada autodepreciativa, quando você realmente é uma coisa que você não percebe porque que as pessoas te acham engraçado e riem de você. Então o riso ele entra justamente como esse mecanismo corretivo. A pessoa pega, comete alguma... Por exemplo, uma pessoa que ela é extremamente... sei lá, uma pessoa que se acha demais, né? Não sei. Você consegue captar algo de mecânico nisso, né? Tipo, nossa, como ele consegue se achar demais sendo quem ele é. Então, você capta algo de mecânico, algo de... Calma, isso não é natural, isso não é vívido, sabe? Isso não é verdadeiro. E você dá risada disso. Isso é uma forma de corrigir, né? Que a pessoa, ela vai perceber que tá todo mundo rindo dela e tentar se adequar ou não também, né? Mas aí isso a gente tá falando sobre o riso mais nos âmbitos sociais, assim. A gente tem um grupo aqui, a gente ri do cara que fez uma cagada. Aí isso é uma tentativa de correção, né? Porque eu não vejo que a piada não consegue fazer essa correção aí. Porque eu acho que ela é muito mais livre do que isso. Ela é muito mais imaginativa e tentativa e erro. Assim. Tipo, vê se vocês riem disso. Aí tu tenta fazer... Aí tu vê se riram ou não. Essa de correção eu imagino que seja mais social, assim. A gente tem um grupo aqui, aí um cara fez uma cagada. A gente começa a rir dele. Aí ele se corrige a partir disso. Na verdade, ele não faz uma separação, né, em termos de riso. Ele trata todo o riso, né, seja qual explicação, né? Seja por explicações evolutivas, seja por explicações de Deus, né? Deus criou o riso assim dessa forma. Mas ele entende que intrinsecamente o riso existe nos humanos com essa finalidade, para a correção, entendeu? Então assim, você pode contar uma piada, você não quer corrigir, você não quer ser um moralista. Exato. Mas vai surtir esse efeito, porque ninguém vai querer ser igual ao cara que está sendo alvo de piada, entendeu? Mas aí pressupõe que existe um alvo na piada. Não necessariamente. Entende? É que assim, tem uma teoria naquele livro lá do Juiz, que é o Rir e Fazer Rir, que ele fala que quando tu ri de uma piada machista, por exemplo, tu não tá concordando com o machismo, tu tá identificando que o machismo é errado e tu tá rindo em concordância de que ele é errado. Então, eu imaginei que pode ser por aí o negócio da correção. Então, na verdade, tu reforça a parada. Eu sempre dou o exemplo dessa piada que um comediante que eu gosto muito, ele fala que nem toda opressão é ruim. Os países que oprimem mais as mulheres são os países que têm as melhores comidas. Essa é a premissa do cara. E aí, então, quando tu ri disso, tu não tá apoiando o machismo, tu não tá legal, isso aí tem que oprimir. Não, tu tá identificando que é errado. E tu tá rindo disso, porque é errado. Então, será que entra aí esse negócio da correção? Que tu identifica e tu se corrige pra não permitir que isso aconteça de verdade? Assim, nesse caso específico, né, o que causa o efeito de riso é
é justamente essa incompatibilidade, né? Porque você pensa, bom, então ele vai dar uma boa justificativa, né? Os melhores países são os machistas, então tem uma boa justificativa. Ele tem tem as melhores comidas, né? Então rola essa quebra de expectativa. Agora, em relação ao gesto social, eu acredito que é por aí mesmo. Essa questão da correção, né? E assim, não é nenhuma questão puramente moral, né? Porque o caso da pessoa tropeçar não é imoral a tropeçar, mas é um tipo de desarmonia, de alguma forma, que não era para acontecer, entendeu? Então, uma pessoa que tropeça publicamente e todo mundo ri dela, a tendência é que ela tome mais cuidado para não tropeçar a próxima vez. Sim, mas é que eu vejo que as pessoas não estão rindo dela, elas estão rindo da desarmonia. Da desarmonia, exatamente. Mas aí ela acaba interpretando que estão rindo dela. Quando, na verdade, tipo, quando eu caio no chão, eu rio de mim mesmo, porque eu percebo essa desarmonia de alguma maneira. Várias vezes eu caio e eu começo a rir com a minha namorada, sei lá, eu tropeço. Um dia ela caiu da escada, por exemplo. Ela tava descendo a escada e ela não percebeu que tinham mais 3 degraus pra descer. E ela se foi, assim, caiu. Pisou em falso. E aí quando ela caiu, ela começou a rir, eu comecei a rir, porque a gente percebeu essa desarmonia do que deveria ter acontecido, né? Eu não tava rindo dela, e ela também não tava rindo dela mesmo. Sim. Tava rindo do fato. Da situação, sim. Ele também faz essa distinção, né, entre o risível de situação, o risível de personagem, né? Ou seja, o que é objeto de riso exatamente? É a situação, é a pessoa. Ele também faz essa distinção. Interessante pra caralho, vou ler isso aqui. Muito bom.